versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A graça especial não apenas perdoa o nosso passado e nos adota, ela também ilumina nossa mente. O apóstolo Paulo nos revela que o Senhor derramou sobre nós abundantemente toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Vejam que privilégio extraordinário. Nós que antes andávamos cegos e perdidos na ignorância espiritual, agora recebemos o mapa do tesouro eterno de Deus. Ele nos revelou o seu grande segredo, é Apocalipse, tirou o véu. O plano perfeito de fazer com que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, convirjam e encontrem o seu sentido completo em Jesus. Na plenitude dos tempos, Cristo será o centro de tudo. Deus nos tirou da escuridão e nos deu o privilégio de conhecer sua mente e o seu propósito soberano. No Velho Testamento diz assim: Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus profetas. Nós somos os profetas de Deus. Ele revelou a sua vontade para nós. Quando olhamos para o mundo, vemos homens brilhantes, cientistas, filósofos, pensadores que não conseguem compreender uma única linha das Escrituras. Por que eles não entendem se são inteligentes? Porque a revelação divina não entra pela mente acadêmica, mas pelo coração quebrantado. Deus abriu os nossos olhos para entendermos o seu plano eterno em Cristo. Diz Mateus, registrando as palavras de Jesus, Mateus 11, 25. Vamos ler? Graças te dou, ó Pai, porque ocultar-te essas coisas aos sábios e instruídos e as revelar-te aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O plano da salvação foi ocultado daqueles que confiam na própria sabedoria humana e revelado aos pequeninos, aqueles que reconhecem sua total dependência e pequenez, por obra do Espírito Santo diante de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Se nós conseguirmos enxergar a beleza de Cristo e compreendermos o plano da cruz, não nos orgulhemos do nosso intelecto. Curvemos a cabeça em gratidão, porque o Filho resolveu revelar o Pai a nós, simplesmente porque foi do agrado dele. Jesus quis revelar o Pai para nós. O Pai nos levou a Jesus e Jesus abriu os nossos olhos. Tiremos de uma vez por todas a ideia de que Deus nos escolheu ou nos revelou a verdade porque viu alguma virtude especial em nós. A palavra de Deus em Romanos 9 joga por terra todo orgulho humano. O que diz Romanos 9, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Se nós amamos a Cristo, se compreendemos o plano eterno e se o nosso coração se inclina para a palavra, foi porque Deus escolheu para a nossa direção e usar de misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser. Ele endureceu a Faraó, né? Ele tinha um direito legal de nos deixar no endurecimento do pecado, assim como deixou Faraó. Mas em sua soberania,
ele decidiu remover a nossa cegueira. O apóstolo Paulo fala que Deus disse: haja luz na nossa mente, e houve luz. Diante de um Deus tão soberano, não há espaço para questionamentos ou arrogância. Só nos resta cair de joelhos e adorar aquele que nos salvou unicamente por sua graça. Pela graça sois salvos. Por meio, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, para onde a história do universo está caminhando? O texto de Efésios nos garantiu que o plano do Pai é fazer convergir em Cristo todas as coisas. E no livro de Apocalipse, lá no capítulo 5, nós somos levados até a sala do trono para contemplar como essa promessa se cumprirá. Deus vai reunir em Cristo os que habitam nos céus e os que habitam na terra na sua segunda vinda. O apóstolo João vê no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto, que se levanta com todo o poder e autoridade. Ele toma o livro da história das mãos do Pai. E no instante que o cordeiro assume o controle, os seres viventes e os 24 anciãos se prostram. Entendam a grandiosidade desse cenário. Ali estão representados os céus e a terra, a criação e a igreja, todos unidos em um único propósito: adorar Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na segunda vinda, toda fragmentação provocada pelo pecado será desfeita. O céu e a terra se encontrarão perfeitamente debaixo do governo daquele que venceu a morte na cruz. Paremos de contar a história da nossa conversão dizendo: o dia em que eu encontrei Jesus. Geralmente é a expressão que nós usamos: um dia que eu encontrei Jesus. Então você estava procurando Jesus, né? A verdade bíblica é que nós não encontramos Jesus. Foi Jesus que nos encontrou. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, e quem está perdido não encontra nada, precisa ser achado. Olha o que diz Romanos 10: fui achado pelos que não me procuravam. Deixe-me lembrar onde nós estávamos. Não estávamos em um mosteiro jejuando. Não estávamos lendo a Bíblia de joelhos quando o Senhor nos salvou. Estávamos vivendo a nossa vida, correndo para longe dele, sem perguntar por Deus. Mas o amor dele foi mais forte. A graça de Deus nos caçou, quebrou as nossas resistências, abriu os nossos olhos cegos e nos trouxe para a luz. Tudo começou nele, tudo foi feito por ele e toda a glória pertence a ele. Amém, amém e amém. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar na sua casa. Como é que essa revelação divina chegou até nós na prática? Como Deus abre os nossos olhos cegos, o Espírito Santo faz isso, usando a pregação ou a leitura da palavra. Vemos o modelo perfeito disso no dia de Pentecostes, em Atos 2. Pedro se levanta e prega com autoridade sobre Cristo, aquele que foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e crucificado. E olha o que aconteceu no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração. Entendam o milagre. Aquelas pessoas eram as mesmas que dias antes gritavam: crucificam. Mas agora, ao ouvirem a palavra exposta, o Espírito Santo rasgou o véu da ignorância delas. Elas são atingidas no mais íntimo do coração e perguntam:
que faremos, irmãos? E a resposta é o convite ao arrependimento e à remissão de pecados. Quando a palavra é pregada e o Espírito Santo age, a revelação produz frutos. Quase 3.000 pessoas foram salvas e batizadas naquele dia. Existe um grande perigo na vida cristã, que é o estabelecimento de uma rotina religiosa em que achamos que já sabemos tudo sobre Deus. Já li a Bíblia toda, já conheço tudo. Mas olhem para o coração do apóstolo Paulo nesta oração. Ele estava escrevendo para uma igreja madura, cheia de fé e amor, e mesmo assim ele nos diz, vamos ler? Versículo 16 e 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Compreendam isso. Nós ainda necessitamos de revelação para o conhecimento aprofundado do Evangelho. A altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento. A conversão abre os nossos olhos para a salvação, mas a caminhada cristã exige que os olhos do nosso coração continuem sendo iluminados dia após dia. Nós precisamos dessa revelação contínua para compreender a real dimensão da esperança do chamado de Deus e a riqueza incalculável da herança que ele preparou para nós. O apóstolo Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não nos contentemos com a superfície. Deus quer nos levar às profundezas do conhecimento dele. Paulo diz: eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A verdade sobre a revelação divina nos coloca diante de um espelho espiritual. Se os nossos olhos forem abertos por Deus, nós entenderemos a importância da morte e da ressurreição de Cristo. E o nosso coração se encherá de uma alegria indizível, porque sabemos que por meio dele o Senhor nos concedeu tão grande salvação. Mas precisamos ser honestos. Se ainda permanecemos cegos, o Evangelho parecerá apenas uma bela história de amor pelo próximo, uma mensagem bonita de moralidade, mas que não afeta em nada o nosso destino eterno. Se esse é o nosso caso, significa que Deus ainda não revelou seu Filho a nós. Mas não entremos em desespero. Hoje é o dia de clamarmos. Peçamos a Ele agora mesmo que tenha misericórdia, ilumine o nosso entendimento para que possamos ser salvos e herdar a vida eterna. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.